Muito boa tarde para você que está nos assistindo nesse episódio do Podcast Experience. É o primeiro dessa tarde maravilhosa de sol na região de Florianópolis, onde nós estamos no empreendimento Viva Trindade aqui do Grupo Globo, gente. Sabe por que nós estamos aqui? Porque essa empresa maravilhosa aqui da nossa cidade está fazendo 40 anos no ano de 2025 e claro que nós não podíamos deixar de prestigiar esse momento maravilhoso, e para isso eu tenho aqui duas profissionais para a gente abrir, fazer um bate-papo bem curtinho para você. Por isso, não perca, fica até o final, porque nós vamos ter umas conversas incríveis aqui, histórias maravilhosas, histórias de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo voltado para a área da construção civil e do mercado imobiliário, tão importante para a nossa região, claro, para a região do nosso país como um todo. A construção civil fomenta aí muitas atividades, fomenta o nosso mercado, coloca aí o sustento na mesa de muitos brasileiros. E para isso, então, eu quero prestigiar e já apresentar para vocês agora, aqui na nossa mesa do Podcast Experience, a Lu von Borri. Falei certo, Lu? Senão... Certo, então tá. Então, a Lu von Borri, eu quero que você, então, já se apresenta, Lu. Por favor, fala um pouquinho quem é a Lu e o que a Lu está fazendo aqui hoje na nossa mesa. Já conta para nós. Vamos já iniciar. Primeiramente, eu queria agradecer a Silvia e a Lu pelo convite de estar aqui hoje. Bom, eu sou uma ex-publicitária. Bem pouca gente sabe disso. Eu fiquei 20 anos no mercado publicitário. E depois migrei para o mercado imobiliário porque o investimento em imóveis sempre foi um sonho meu e sempre foi uma atividade minha, em paralelo ao meu ramo profissional na área da comunicação. Eu sempre fui uma investidora imobiliária, sempre fazendo o que eu podia à medida que eu ia conhecendo o mercado de Florianópolis. Eu cheguei aqui há 30 anos atrás e sempre acompanhei os valores e era nítido, fui acreditando no que estava acontecendo aqui, né? Não, total. Eu cheguei aqui, imagina, 30 anos atrás, um terreno custava 7 mil reais, Meu Deus, 20 mil reais. Ai, gente. Eu já comparava com uma cidade da onde eu vim, onde era muito mais caro, não tinha nem de longe a qualidade de vida que tem aqui, nem a natureza que tinha aqui. Então, era até para mim, que tinha, sei lá, 23 anos, zero experiência em investimento, era nítido que isso aqui ia crescer, ia valorizar, né? Então, é isso. Eu sou uma apaixonada por imóveis, eu acho que essa é a minha marca registrada. Legal. Meu pai é arquiteto, então eu cresci dentro de obra. Bacana. Eu acredito muito que o mercado imobiliário é um grande caminho para quem quer construir patrimônio imobiliário. Legal. E é isso o foco do nosso trabalho na imobiliária. Que ótimo. Então, meninas, Lu, tudo bem? Que bom, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal. O crédito imobiliário, ele viabiliza as negociações, né? Em Florianópolis, principalmente, que o ticket médio dos valores dos imóveis ele é bastante alto, então nem sempre o cliente tem o recurso todo para uma aquisição à vista. É uma operação, eu diria assim, um pouco complexa, mas também é simples se for bem conduzida. Então a gente... Sim, eu também, como a Lu, iniciei trabalhando em outro setor, mas sempre ligado ao imobiliário, ao setor imobiliário. Eu trabalhei no Sinuscom, na minha cidade, trabalhei com administração de obras, queria fazer engenharia, acabei não fazendo, né? Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, Então, e aí eu, né, vindo para Floripa, acabei iniciando a atividade como correspondente imobiliário, quando a Caixa Econômica lançou esse serviço. E o objetivo do banco era justamente prestar um atendimento melhor para os clientes. Existia quando houve uma grande valorização do mercado imobiliário, que foi um boom da construção civil, né? O país ele andou muito, a construção civil é muito importante para a economia. Então, houveram algumas adequações para atender essas demandas. E foi um planejamento, uma estratégia que deu certo por parte da Caixa. Os outros bancos também seguiram nesse modelo para oferecer um serviço especializado para o cliente que busca o crédito imobiliário, que é uma operação um pouquinho demorada, né? Tem as suas etapas para serem cumpridas. E hoje a gente trabalha
especificamente com isso, e é muito legal, assim. Legal. O principal é ver as pessoas realmente fazendo a coisa acontecer. O corretor que acha o imóvel certo para o seu cliente, o vendedor que fica feliz de vender o imóvel que ele está oferecendo, e o comprador, então, nem se fala. Com certeza. Que é uma realização bem importante na vida. A questão de um imóvel não é assim... Não é toda hora que isso acontece. Verdade. Eu quero falar uma coisa, quero confessar uma coisa para vocês, tá? Eu, dentro da minha jornada aí profissional, eu já fiz todas essas partes aí, inclusive já precisei aprovar, só que eu fui, assim, com a cara e a coragem começar a fazer, né? E eu vejo que existe uma demanda, assim, muito grande, né, nesse sentido de que você precisa fazer com que os documentos cheguem corretos e que um não vença, o outro não vença. Eu me bati muito, gente. Agora eu quero perguntar, então, para Lu. Lu, qual, assim, a importância para quem está nos vendo? Porque tem o consumidor final e tem também a parceria entre vocês. Você tem, né, Silvia? Inclusive a Silvia é, nossa, grande fornecedora de imobiliária. Então, olha só, porque... Desde o início. É bacana porque o cliente, o consumidor final, às vezes chega e quer um atendimento direto com a correspondente, mas de repente você sabe algum detalhe que poderia estar agilizando, beneficiando e trazendo mais vantagens para esse cliente. Fala um pouquinho como que é essa parceria de vocês. Antes de eu ter a imobiliária, como eu te falei, eu já era uma investidora imobiliária. E como que eu fazia isso? Alavancando com financiamento. Olha, então eu sou bacana. aquela cliente que conheço todo o processo antes dos correspondentes bancários. Que legal. Era muito complicado, porque o gerente do banco, ele ficou muito sobrecarregado ao longo do tempo, os gerentes ficaram, né, a gente sabe que a tecnologia diminuiu absurdamente, os bancos, acho que foram, os funcionários de banco foram os primeiros que sentiram isso, né? Então, toda a demanda dentro da agência bancária passou a ficar nas costas do pobre do gerente, e o gerente que administrava todo esse processo de financiamento. E chega uma hora que era o caos, os gerentes não tinham mais como, né? E daí, a partir do momento que eles lançaram esse serviço, né, essa parceria do correspondente, eu vi que eles estavam olhando com mais carinho para o atendimento ao cliente mesmo. Agora, deixou de ser um financiamento, vamos alcançar um financiamento ali, não, vamos atender esse cliente, né, porque mudou completamente, né? Exato. Então, hoje a gente pode, em vez de dizer para o cliente, vai no banco buscar teu crédito, a gente diz, liga para Silvia. Porque às vezes a pessoa, ela tem um sonho de comprar um imóvel XYZ e não tem a renda, às vezes ele não foi nem, né? Então, assim, uma entrevista com a Silvia para poder saber aonde que ele se encaixa, porque às vezes ele está sonhando A e ele pode B. Claro. Então, o tempo perdido, eu vejo que isso é tudo tempo, né? Nem me fala, a jornada de compra do cliente é muito extenuante, né? Muito. Isso é uma coisa que, assim, pouca gente fala sobre isso. É muito cansativo. Então, qual é o objetivo, eu acho que, de uma imobiliária focada no atendimento ao cliente, focada no atendimento de excelência, é encurtar essa jornada, tornar essa jornada mais leve. Né? Dar o caminho das pedras, desde a parte do processo de levantamento de crédito, até a escolha do imóvel, captar o que esse cliente busca, porque um grande desafio no atendimento, às vezes o cliente, nem ele sabe o que ele busca. Não sabe, verdade. Às vezes ele não sabe que ele não tem o dinheiro, ele não sabe nem qual é o perfil do imóvel. É ser assertivo, né? Exatamente. Legal. Então, quando o cliente chega numa imobiliária que não tem foco no cliente, o que acontece? A imobiliária simplesmente joga em cima dele os produtos que estão na prateleira. Sim. Que é muito mais prático, tu já tem ali, tu já não... Claro. E a gente faz o quê? A gente faz primeiro um briefing do que aquela criatura precisa, porque isso é a base de tudo. Sim, né? E daí muitas vezes nós não temos esse produto e a gente vai atrás específico, a gente fala que a gente garimpa um imóvel específico para o cliente, assim como o cliente que precisa de crédito, né? A gente dá todo o caminho das pedras, porque é realmente enlouquecedor a pessoa que começa a levantar toda a documentação sozinha, a gente fala, para, tá tentando fazer tudo sozinho. É terrível. Já liga para Silvia que... Dá um desespero, gente. Dá um desespero. E falando, Silvia, a gente falou aí do consumidor final, né? Porque a Lu atende o cliente que quer comprar o imóvel. Agora, me fala um pouquinho, quais as vantagens, né? O óbvio precisa ser dito, né? A gente sabe que você ajuda muito as imobiliárias, né? Como a Lu mesmo mencionou que você é parceira. Quais as vantagens? O que você tem para oferecer aí para as imobiliárias? O que acontece? Como a Lu falou,
os gerentes do banco, muitas vezes o cliente fala, eu vou falar com o gerente da minha conta para ver se aprova meu crédito, porque associa, né? Preciso de crédito, preciso de Logo dinheiro, banco. vou no banco. Vou E no acha meu que a gerente. relação dele já vai resolver tudo. A relação isso, dele, amizade, né? amizade, os anos que ele tá no banco. Exato. Exatamente. Mas, na Não é verdade, assim. isso é muito positivo, porque é o gerente que vai assinar o contrato, então é bom que o gerente esteja ciente de que o seu cliente está fazendo Sim. essa negociação, até para Sim. ajudá-lo, né? Sem dúvida. Mas não é tudo, né? Nos provisionamentos e tal, mas enfim, quando o cliente precisa, ele entende assim, eu vou mandar uns documentos, mas eu não fazia nem ideia, né, do que documentos eram. E também não é nada complexo, né? Só que o cliente, qual é a premissa do banco? O banco tem o crédito, está oferecendo, né, tem oferta. O cliente tem uma boa renda, tem a capacidade de pagamento. Então, ele só precisa comprovar essa capacidade de pagamento. Então, se ele não fizer isso, o banco não vai liberar o crédito. Então, assim, o cliente precisa comprovar a capacidade de pagamento daquela parcela. Tem muitos clientes que falam assim, mas eu tenho, como não aprovou tudo que eu queria? Porque pode acontecer, né? Eu tenho patrimônio, eu tenho imóveis, mas o banco, na verdade, ele não interessa o patrimônio do cliente. A única coisa, objetivamente falando, é que ele comprova a capacidade de pagamento. Então, a gente parece assim, dependendo do cliente, se ele tem, por exemplo, comprova renda com contra-cheque, tem um vínculo empregatício, isso é válido, a declaração de imposto de renda, e aí o processo flui, o processo segue. Às vezes ele tem uma renda um pouco mais complexa e a gente precisa analisar. Então, assim, a vantagem é que, como a gente conhece o normativo do banco e as exigências que vão acontecer lá na frente, quando vai ser feita uma análise final do dossiê, a gente já explica para o cliente, olha, não declarei essa renda, mas preciso declarar. Enfim, pode compor renda no financiamento imobiliário, tem a possibilidade de haver composição de renda, no caso de um casal, ou uma família, ou irmãos, pode ter composição de renda. Bacana. Então, assim, o que é legal no financiamento? Quando a pessoa não tem o recurso todo para comprar, fazer uma aquisição à vista, mas viabiliza com crédito, ele está fazendo um baita investimento, porque o imóvel, né, o imóvel sempre vai valorizar, vai ter valorização. Verdade. Isso aí. Então, o crédito é importante nesse sentido. Não se descapitalizar para fazer uma aquisição, mas continuar investindo em imóvel, que sempre é uma boa opção. Isso é uma questão que a gente tenta esclarecer muito na imobiliária, porque é aquele cliente que acha que o crédito, no momento, às vezes, nos juros, não está de acordo com o que ele acha que devia estar, né? A gente sempre tenta mostrar que o momento de comprar imóvel sempre é hoje. É hoje quando você está trabalhando, é hoje quando você tem crédito, é hoje quando você tem entrada, é hoje quando você tem energia e ainda vai trabalhar por muito tempo antes de se aposentar. Legal. A diferença talvez fique na dúvida de adquirir crédito, é que quando você compra um imóvel num lugar que não tem um potencial de valorização muito alta, aí sim, né, o critério para tomada de crédito. Mas numa ilha que nem a gente mora, onde tem muita possibilidade, onde a valorização dos imóveis sempre supera, acontece e supera o juro do banco. Sempre, né? Se tu comprar bem, comprar bem localizado, comprar dentro dos critérios que a gente ensina nossos clientes a comprar, não tem erro. Porque o juro do banco, ele oscila, na verdade, muito pouco, né? É que todo mundo teve aquele encantamento da pandemia, quando os juros caíram. Nossa, que foi aquilo ali, gente, nunca mais vai voltar. Não, acabou. Tomara que não aconteceu. Foi um sonho lindo. Não, foi. Isso aí não é a realidade. Nada foi dentro da normalidade. Dentro das condições de temperatura e pressão normal do mundo, né? Mas, nossa, no mundo inteiro, na verdade. Do mundo inteiro. O que aconteceu ali, que as condições foram flexibilizadas,
recursos para a economia não parar. Exatamente, porque a economia parou mesmo, tudo é aquela lei da escassez, né? Parou de movimentar, o governo teve que se mexer. Exato, então, né, de bolar uma estratégia para essa cadeia continuar alimentando a economia de uma forma geral, né? Legal. Então, realmente, a taxa de juros da época da pandemia, infelizmente, não é realidade. Não Uma faz coisa parte da realidade. que eu sempre friso lá na imobiliária com o cliente, porque muitas vezes o cliente chega com um imóvel ideal. Ele quer comprar aquele imóvel ideal, onde ele quer morar para o resto da vida, vai ser assim, a cobertura que ele sempre sonhou, a casa, e às vezes ele não chega naquele recurso financeiramente e ele trava. E não pensa ele frustra, e no lugar de repente, comprar um imóvel que ele possa pagar com financiamento bancário, e daí esperar esse imóvel valorizar e catapultar através de uma venda desse imóvel para chegar no imóvel que ele quer, porque é uma construção. É planejamento patrimonial. A gente faz muito isso na imobiliária. Vários clientes chegam. Eu não tenho dinheiro para comprar o apartamento que eu quero. Sim, tu tem que te planejar para isso. E de repente morar por um tempo no apartamento que não é o apartamento dos sonhos, não é a casa dos teus sonhos, mas é a casa que vai te alavancar para tu chegar na casa dos teus sonhos. Maravilhoso. Agora, o que tu não deves fazer é não comprar agora. Porque nada vai baixar de preço, né? Essa que é a real. Quando o cliente fala para mim, eu vou esperar baixar... A gente tem até vontade de rir. Meu Deus! Chega em Jurerê para comprar um imóvel, não, eu vou esperar baixar, porque vai baixar. A gente fala, gente, não vai baixar. Que mercado, vai baixar o salário, gente, salário. Se duvidar, né? Um mercado, claro que isso não é em todo o país, né? Por exemplo, eu venho de um estado onde tem cidades que estão crescendo de vento em polpa em termos de valorização, e cidades que os imóveis custam a mesma coisa 5, 10 anos atrás, né? Então, claro que muda, né? Mas o que eu sempre tento fazer com que os clientes enxerguem é que a oportunidade no mercado imobiliário, num lugar bom, como aqui é a ilha de Florianópolis, sempre ela vai oscilar entre um avanço de valorização mais lento ou mais rápido. Sim, agora para trás, mas sempre para cima. Porque é só olhar a história dos nossos avós, dos nossos bisavós. Quem não tem na sua família a história de um avô, de um tio que trocou um barco por uma terra que não valia nada, que era um banhado, que era não sei aonde, e hoje vale milhões. Então, não vai baixar, gente. Não vai baixar, né? Que a gente gostaria de dar pra Olha, gente, eu vou dizer para vocês, não vai baixar, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós estamos aqui, só para você ter uma ideia, é só um esquenta, porque já no próximo episódio, que eu sei que você vai assistir, porque é interessante, você que quer investir, que quer morar num lugar maravilhoso, quem sabe hoje o teu bolso não alcance, daqui a um pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais com a Lu sobre planejamento, sobre como você fazer isso, e também com a Silvia sobre a questão financeira, como que você vai fazer, o que precisa para você aprovar o seu crédito, o que você precisa, quem sabe, para investir sem ter que descapitalizar, não é? Então, tô certa, meninas, é isso? Está bom para o nosso esquenta? Então, ó, a gente pega na mão e ajuda. Então, ó, nós já vamos falar com essas duas profissionais de uma forma aí mais exclusiva, então você não perca. Meninas, ó, podemos combinar então? Próximo episódio, é isso? E, ó, detalhe, tá? Daqui um pouquinho já vai ficar registrado também o telefone delas aí, para vocês entrarem em contato, não importa o lugar onde você tá, quem sabe você quer morar em Jurerê Internacional, ou em Jurerê, né? Porque agora tem outros nomes aqui que nós vamos falar depois também, dessas mudanças que houveram aqui, e também sobre recursos financeiros. Será que se você tá em outro estado, em outro país, como é que faz, hein? Será? Então, não perca. Fora do país, que quer investir, então, ó, tá vendo? Então vocês não percam, porque nós vamos voltar aqui com mais um episódio maravilhoso, tá bom? Combinado, meninas? É isso? Então tá bom, gente, vamos dar um tchau então, ó, beijo, tá? Tchau, até mais. Até daqui um pouquinho. Beijo. Até daqui um pouquinho.